noite novamente. Boa noite. Nós temos uma mensagem muito importante hoje, não é mesmo? Olha só, nós temos hoje uma mensagem tão importante que vai nos fazer entender a diferença entre o Espírito Santo e o Espiritismo nos últimos dias. Então precisamos estar atentos, e não foi à toa que a gente escolheu o hino Castelo Forte, porque sempre que a gente vai falar nesse assunto, a gente prefere cantar esse hino para que a gente engrandeça o nome do nosso Deus, amém? Mas antes de começarmos, vamos falar com Ele. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, te agradecemos por estarmos reunidos aqui, te agradecemos porque a Tua Palavra está em nossas mãos e te agradecemos porque o Senhor vai falar conosco neste momento, Senhor. Queremos te pedir compreensão, vamos falar sobre o Espírito Santo e pedimos que Ele esteja aqui com cada um de nós, nos fazendo entender o que vai ser dito, por favor, Senhor. Te pedimos que nada nos atrapalhe nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, quando a gente recebe estudos bíblicos, a gente tem uma parte assim que fala sobre a imortalidade da alma, não é mesmo? Então a gente vê vários versos bíblicos abordando esse assunto e a gente já vem mais preparado aqui, não é mesmo? Mas muitas vezes a gente não entende exatamente o que aquilo quer dizer. E às vezes a gente passa a viver contrário àquilo que a gente viu, contrário àquilo que a gente prega, e as pessoas lá fora, elas precisam ver uma diferença, não é mesmo? Elas só vão saber que existe outro caminho se alguém caminhar por outro caminho, não é mesmo? E a gente sabe que o ser humano, ele foi feito para morrer ou não? Não foi feito para morrer. Então, muitos de nós temos medo de quê? Da morte, né? Apesar de dizermos, se eu morrer hoje não tem problema, a gente geralmente tem medo de morrer sim. E a gente vê que Satanás, ele fez uma maquiagem nesse assunto que é muito importante para nós, porque ele diz que nós somos imortais. Olha só. Ele diz aí para todo mundo que nós somos imortais, que nós não morremos. Diz que a alma é imortal. Satanás, antigamente, ele combateu a igreja através da violência. Só que ele não conseguiu, porque ele viu que o sangue dos mártires era como o quê? Semente. Como semente. Aí, então, ele passou para um segundo plano. O que foi que ele fez? Ele pegou a Bíblia e quis impedir as pessoas de terem acesso à palavra de Deus. Mas ele também não conseguiu. Então, ele partiu para o terceiro plano. E essa fase 3, ela é diferente das outras fases anteriores. Ele agora passou a distorcer o que está escrito na palavra de Deus, para que as pessoas não entendam o que o Senhor quer falar para cada um de nós. Então, ele ensina doutrinas falsas e coisas que não estão na Bíblia. Olha só. Experiências místicas, sobrenatural, ocultismo e espiritismo. Daí veio o nome da nossa mensagem. O Espírito Santo, o Espiritismo nos últimos dias. A gente vê que o Espírito de Profecia fala bastante sobre isso para cada um de nós, não é mesmo? A gente às vezes não vê bem, passa despercebido porque a gente quer ver tantas outras coisas, né? Mas lá fala claramente para cada um de nós. Satanás, ele vem sugerindo para nós que é possível se comunicar com os mortos. E ele sugere para nós que existe vida após a morte. Eu não sei se vocês já viram, mas muitas pessoas relatam que viram algum ente querido, algum parente, a minha mãe, meu avô. As pessoas costumam dizer isso. E de fato elas viram alguma coisa, mas não eram os parentes delas. E elas não sabem disso, só que nós sabemos a verdade sobre os mortos. E amém por isso. Então nós não seremos enganados se estivermos alicerçados na palavra de Deus, não é mesmo? Nós aprendemos muitas coisas quando estamos ligados a Deus. Vocês sabem qual é o país do mundo que é mais espírita? Brasil. Acertou. O Brasil. É inacreditável, né? Mas é o Brasil. Porque tem uma mistura muito grande aqui. O país mais espírita do mundo é o Brasil. Então a gente vê como o Brasil vai ser atacado, porque também é o país que tem mais adventista, né? Então, vamos ser muito atacados. A nossa única salvaguarda é ter comunhão com Deus e estudar a sua palavra dia após dia. E independente daquilo que a gente vê, daquilo que a gente sente, nós temos que ter certeza que o assim diz o Senhor é a melhor escolha, amém? Nós não podemos acreditar nos nossos sentimentos. A Bíblia diz que enganoso é o coração é enganoso. Nós não precisamos temer, porque o anjo do Senhor, ele se acampa ao redor dos quê? Do temem. Olha só, aquele que ama Deus tem um anjo ao seu lado. E nós ainda não entendemos o tamanho, a imensidão desse engano. É chamado de grande engano, não é mesmo? É uma carta muito grande na manga de Satanás. E para a gente ter o selo de Deus, nós não podemos estar ligados a coisas que têm o selo do diabo. Concorda comigo? Não pode haver essa união. Olha só, a gente vai abrir a Bíblia agora, em Apocalipse capítulo 16, verso 14. Vamos ver o que está escrito lá.
Apocalipse 16. Verso 14, diz assim: são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, aqui já iniciou dizendo que são espíritos de demônios, operadores de sinais. São eles que se dirigem aos reis do mundo inteiro e assim ajuntam eles para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Agora a gente vai ver ali 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Complementa bastante o que a gente acabou de ler. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Olha só. Falsas doutrinas. E aqui diz que as pessoas vão apostatar da fé. Entenderam isso? Então são pessoas que creem em algo, só que elas vão sair daquela crença e vão para outro lugar. Em Apocalipse falou de espíritos de demônios. E aqui em 1 Timóteo falou de espíritos enganadores e doutrinas de demônios, que são os mesmos. Satanás ele atua diretamente e especialmente no tempo do fim para confundir os sinceros. É por isso que aqui diz que muitos vão apostatar da fé, dando ouvido a isso. Por quê? O Espírito de Profecia fala que é um engano muito fascinante. Olha só. É uma coisa tão fascinante que a gente vai ficar surpreso, pasmo. Mas existem coisas que acontecerão antes para que a gente venha dar crédito a isso. A isso que Satanás está armando para cada um de nós. E diz mais, né? A gente vê na Bíblia que diz que, se possível, ele vai enganar quem? Os próprios eleitos, os escolhidos. Em Apocalipse, eles fazem sinais e milagres, aqui diz. E em Timóteo diz que eles ensinam doutrinas falsas dentro da fé. Doutrinas falsas dentro da fé. É possível que eu esteja ensinando doutrinas falsas dentro da fé, na casa de Deus. E por nós não estudarmos esse assunto, a gente não percebe. Então a gente precisa vigiar e orar. Porque isso vai incluir falsos milagres, olha só. Espiritualismo, coisas místicas, objetos que têm significado místico, que a gente traz para dentro da igreja, a gente usa, só que a gente não sabe, muitas vezes se sabe, esconde, e as pessoas passam a contemplar aquilo e acham normal. Então elas usam na vida dela também. Então eu vou mostrar para alguém algo que eu gosto, que tem a ver com misticismo, espiritualismo, e vai envolver todas as pessoas. Porque a gente sabe que se a igreja, uma pessoa está em pecado na igreja, a igreja inteira padece, não é mesmo? Então precisamos estar atentos a isso até para alertar uns aos outros. Ensinos contrários à Bíblia apresentados como luz. E isso hoje em dia tem muito dentro da casa de Deus. O inimigo ele quer desviar as pessoas da obediência à palavra e preparar o mundo para se opor a Deus. Vocês já estão percebendo isso no mundo hoje? As pessoas estão se opondo a Deus, à palavra de Deus. E as pessoas que creem em Deus verdadeiramente. Como é que nós vamos estar protegidos? Como? Estudando a Bíblia, orando e tendo dependência completa do Espírito Santo. Precisamos dele, precisamos do discernimento espiritual. E eu vou entender exatamente o que significa discernimento espiritual com uma última mensagem da Quarta de Poder, que o nome é discernimento do Espírito. Que discernimento espiritual é entender o que é certo e o que é errado. E entender que quem vai me mostrar isso é só o Espírito Santo. Por mim mesmo eu não vou conseguir. Então, olha só, quem é o originador do Espiritismo? Satanás. Será que Deus condena o Espiritismo? Condena o Espiritismo. Vocês acham que Deus ele condena qualquer forma de Espiritismo, ou é um aqui ou outro ali? Qualquer forma de Espiritismo, não é mesmo? Olha só, Gênesis 3, versos 4 e 5 diz assim: Satanás tem há muito tempo estado a preparar-se para um esforço final a fim de enganar o mundo. Isso aqui é lá em um grande conflito. O fundamento de sua obra foi posto na declaração feita a Eva no Éden, qual? Certamente não morrereis. No dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano, qual? O desenvolvimento do Espiritismo. Olha que coisa interessante. Olha só, o desenvolvimento do Espiritismo é a sua obra mestra de engano.
frase, porque vocês vão ler ela novamente daqui a pouco, e ela é muito importante para vocês terem discernimento de ouvir um videozinho daqui a pouco. Olha só, pouco a pouco ele tem preparado o caminho para a sua obra mestra de engano. O que é uma obra mestra? É algo muito grande, não é mesmo? É algo tão grande que ele guardou como uma carta na manga. Olha só, para o momento certo, para a hora certa, uma carta na manga. Olha só, neste momento aqui do Éden, Gênesis 3, verso 4 e 5, foi dado início ao primeiro centro espírita, sabia? Se vocês não sabem quando é que foi iniciado o primeiro centro espírita, foi lá no Éden, com Eva. Como assim? Como é que a gente vai entender isso? Eva falou com quem? Com uma serpente. Olha só, Satanás usou um ser para se comunicar com ela. Foi o primeiro centro espírita ali. E nós precisamos entender isso, porque daí até hoje ele não parou mais. Ele não mediu esforços nenhum para enganar os filhos de Deus. Quais foram as ideias contadas ali que ele contou para ela? Vamos primeiro ler esse verso para a gente entender. Gênesis 3, verso 4 e 5. Vamos ver aqui, para a gente entender as mentiras que ele contou para ela. Gênesis 3, verso 4 e 5. Diz assim: então a serpente disse à mulher: é certo que você não morrerá, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos vão se abrir, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha só, Deus está mentindo para você. Foi isso que ele disse. Quais são as mentiras que ele contou? Vamos ver. Ele disse: você não vai morrer. Se comer da árvore, você vai receber uma energia sem limites e seus olhos vão se abrir. Se comer da árvore, você será como Deus. E quarto, você decide o que é certo e o que é errado. Ou seja, faça o que tu queres. A doutrina de Allan Kardec, o pai do espiritismo moderno. Olha só. Ele disse tudo isso para ela. Aí eu coloquei ali do lado. Ele falou assim, para cada um de nós, para que a gente viesse inculcar na nossa mente: eu tenho vida após a morte. Olha só. Você não vai morrer. Ele começou ali. Então é a reencarnação. Ele disse: eu sou Deus. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que Deus sou eu. Deus está dentro de mim. Eu sou Deus. Então ele está em oposição a Deuteronômio 6, verso 4, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Ele disse: não existe Deus. Deus é você. Você é Deus. Ele disse também: o poder está dentro de mim. Ou eu tenho a força. Vocês lembram de algum desenho animado antigo que dizia: eu tenho a força? Olha só, assistiu. Olha só, eu tenho a força, ele está dizendo. Satanás queria tirar a atenção do homem de Deus e colocá-lo nas coisas criadas, como magia, poder e objetos com poder. Objetos que nós nem sabemos que têm poder também. Então, em resumo, ele disse: peque e viva. Olha, foi isso que ele disse para ela. E é isso que ele tem dito para nós dia após dia. A semente do engano da imortalidade foi plantada lá no Éden e desde então foi crescendo e o engano ficou cada vez maior. E foi ali que Satanás plantou os enganos que nós estamos vendo hoje claramente no mundo. Ele deixou 4 ensinamentos que são o fundamento do Espiritismo e da nova era. Isso aqui. Fundamento do Espiritismo e da nova era para cada um de nós. Esse daqui é um documento que eu achei bem interessante, eu vou ler para vocês. Satanás ele tem vários meios de enredar o povo em suas mentiras, não é mesmo? Tem vários meios. Se ele não consegue de um jeito, ele vai e tenta de outro. E são tantos meios que ele usa também a medicina alternativa. Olha só que interessante. A gente sabe que medicina alternativa é uma outra alternativa para a medicina, não é mesmo? E a Igreja Adventista tem um documento, e está lá na internet, a gente pode pesquisar medicina alternativa, e vai aparecer isso aqui bem facinho, onde ela condena algumas práticas que eu não sabia que faziam parte do Espiritismo, eu não sabia disso. Então ali eu deixei pequeno, mas depois eu posso mandar para vocês, mas ali está o que está escrito. Vou ler para vocês assim: considerando que há um crescente número de medicinas alternativas baseadas em filosofias místicas e ou espiritualistas, tais como iridologia, acupuntura, não sabia, olha só, acupuntura, homeopatia, reflexologia, medicina ayurveda, magnetismo, águas imantadas, frenologia, yoga, hipnotismo, uso de cristais, pirâmides, florais, eu acho
elástica de Bhatt, macrobiótica e muitas outras. Existem tantas outras, aqui é só um resumo. Aí foi voltado o quê? Que os adventistas do sétimo dia não pratiquem, não utilizem, não promovam as medicinas alternativas místicas ou espiritualistas. Que as pessoas envolvidas em qualquer filosofia mística ou espiritualista de saúde não seja concedido acesso ao púlpito, nem a quaisquer outras atividades oficiais da igreja para expor ou defender suas ideias. Votado também que, de preferência, se elejam como oficiais da igreja membros não envolvidos em tais práticas. Que os conselhos de saúde dos campos, distritos e igrejas preparem materiais sobre este assunto e façam chegar aos membros as orientações do Espírito de Profecia sobre a filosofia adventista de saúde e cura. Amém. Alguém tinha visto esse documento? Olha só, também não. Nós temos muita informação, não é mesmo? Também é interessante que eu nunca vi ninguém dizer isso aqui na igreja. Porque disse que é para circular, né? Esse documento aqui eu nunca vi circular em lugar nenhum também. Então precisamos entender isso aí. Porque as pessoas só vão saber se a gente falar, né? Ninguém vai saber se a gente não buscar. Lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, diz assim, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Satanás deu outro significado a esse verso. Ele disse, a alma que pecar, essa não morrerá, mas viverá eternamente. É isso que ele tem dito às pessoas aí fora. E alguns versículos mostram que Deus abomina as práticas espiritualistas, não é mesmo? Temos muitos. Eu deixei aqui só alguns exemplos, mas a gente vai abrir Deuteronômio, capítulo 18, para a gente ler. Deuteronômio, capítulo 18, vamos ver o que está escrito lá. Versos do 10 ao 14. Vou iniciar e diz assim, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Porque as nações desta terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Olha só. Deus não permite que a gente faça tal coisa, nem que a gente pratique. E Ele pede para que nós venhamos não ter intimidade com as pessoas que praticam tais coisas, porque pelo contemplar somos transformados, não é mesmo? O prognosticador são pessoas que preveem o futuro. Pessoas que dizem que preveem o futuro. Então Deus abomina isso. E ali a gente vai ver Isaías 8, verso 19 e 20, porque tem uma outra tradução aqui bem interessante para vocês verem. Isaías 8. Isaías 8, verso 19 e 20. Diz assim. Quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que o povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Olha só, mas aí tem a traduçãozinha, a nova tradução. Diz assim, algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns. Olha só. Vamos imaginar que alguém perde um parente e um conhecido, um colega vem e diz, por que você não vai até tal lugar? Então você já preveniu, né? Algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e que falam baixinho. Olha só que tradução. Essas pessoas dirão, precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Olha só. Verso 20. Mas vocês respondam assim, o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Olha só que interessante, né? Gostei muito dessa tradução. Sabiam que existem muitas religiões que estão alicerçadas na ideia da imortalidade da alma? E se a gente derrubar essa ideia, a gente derruba em cadeia todas elas? Isso é real mesmo. Todas elas de uma só vez. Deixei aqui alguns exemplos delas, olha só. Espiritismo, hinduísmo, cristianismo, islamismo, judaísmo, budismo e tantas outras. Todas elas alicerçadas na ideia da imortalidade da alma. E, de acordo com os estudiosos, os primeiros povos que popularizaram a imortalidade da alma foram os egípcios, sabiam disso?
Eu não sabia. Mas as pirâmides são os túmulos deles, né? São preparadas para que os faraós pudessem usufruir das riquezas, olha só, na vida após a morte. Isso é interessante, né? Foram os primeiros povos. E era um costume desses povos que quando o faraó morria, o que eles faziam? Eles assassinavam os servos do faraó para que eles pudessem servir a ele na vida após a morte. Que interessante isso, né? As pessoas pagavam ali por isso. E eu não sabia também, mas entre o Antigo e o Novo Testamento existe um período de 400 anos. Então, muitos dos livros chamados apócrifos ou deuterocanônicos, eles que não entraram na Bíblia, eles não entraram porque eles tinham ideias espiritualistas. Eu não sabia disso. Foi por isso que eles não entraram, porque estava contrário à palavra de Deus. Satanás queria, né, colocar ali algo dentro da palavra de Deus que não provinha de Deus. E aí, com o passar do tempo, a igreja foi crescendo, e as pessoas foram entrando e trazendo a ideia para dentro da igreja, esquecendo da Bíblia. E foi aí que o protestantismo surgiu com a ideia da alma imortal. Por isso que muitas pessoas protestantes aí fora, elas acreditam que existe aqui uma vida aqui na Terra, que existe uma alma vacante, elas acreditam nisso. Queria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto aqui do Espírito e Profecia, a verdade sobre os anjos, capítulo 20, página 262. Ele é muito importante. Olha só. O Espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Eu vou ler de novo, só para vocês fixarem na mente. O Espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Entenderam? Fixou bem, não foi? Fizeram um filme, eu não sei há quanto tempo atrás, 5 anos atrás, mais um pouco, eu não sei quanto tempo atrás, a Rede Globo, né, com outras pessoas, ali um filme do Chico Xavier. Olha só. Aquele médium, né? Ele que ajudou a popularizar a ideia do espiritismo aqui no Brasil. Com ele, alavancou bem. E tem um trechinho desse filme, são só segundos, mas olha o que ele vai dizer e me digam se vocês não já ouviram o que ele disse aqui em algum outro lugar. O espiritismo é a obra mestra do engano. É a mais fascinante e bem-sucedida ilusão de Satanás, calculada para atrair a simpatia dos que levaram seus queridos à tumba. Vocês ouviram isso em algum lugar já? Acabou de falar, não é mesmo? E eu me perguntei, ainda não entendi por que eles usaram o texto do livro A Verdade sobre os Anjos nesse filme de Chico Xavier. O mesmo que a gente acabou de ler. Literalmente o mesmo, não sei o porquê. Zombaria, né? Creio que é isso mesmo, zombaria. Mas eles falaram a mesma coisa que a gente acabou de ler. Olha só que interessante. Então, Satanás, ele não faz nada que ele não tenha arquitetado antes um plano para aquilo. E foi isso que eles fizeram. Ele fez isso, o Espírito de Profecia, num filme espírita, né? Uma coisa interessante, né? Uma coisa bem, bem estranha. E essa é a principal arma do inimigo. Ele tem feito isso para iludir as pessoas e para confundir as pessoas também. A Bíblia ensina a ressurreição. E o Espiritismo ensina reencarnação. Temos que entender isso. A Bíblia ensina a ressurreição. O Espiritismo ensina a reencarnação, a encarnação. E isso não tem nada a ver com Deus. Olha só, o berço do Espiritismo moderno ocorreu aqui lá nos Estados Unidos com as irmãs Fox, está bem escrito no livro Primeiros Escritos. Então não é mentira, né? O Senhor afirmou e comprovou que aquilo foi realmente real. Ela, aqui adiante, diz: vi que as batidas misteriosas em Nova York e outros lugares eram o poder de Satanás. Olha só, era um poder de Satanás. O que era isso? Elas se mudaram para uma casa com os pais delas e elas gostavam de brincar e elas começaram a ouvir batidas. Batidas, por isso ficou conhecido como as batidas misteriosas. E elas se comunicavam com um ser através de batidas. Qual o seu nome? Batia lá e elas entendiam. Então foi popularizado ali e o espiritismo moderno nasceu ali. Depois veio Allan Kardec, que foi o pai do espiritismo moderno, e todo mundo junto alavancou essa ideia de espiritismo. E aqui diz assim, ó, ela viu que essas coisas seriam cada vez mais comuns. Me digam vocês, é comum hoje ou não? É muito comum. Abrigadas em vestes religiosas, olha só, em vestes religiosas, a fim de distrair os enganos e
fazê-los sentirem-se em segurança maior e atrair a mente do povo de Deus tanto quanto possível para essas coisas e levá-lo a duvidar dos ensinos de poder do Espírito Santo. Olha só, para que o Espiritismo? Para a gente duvidar do poder do Espírito Santo. Entenderam como é um grande conflito? E se o Espírito Santo está aqui para nos convencer e nos guiar nessa batalha final e nós duvidamos do poder dele, a gente está perdido. É isso que Satanás quer fazer com cada um de nós. Então, por isso que precisamos de discernimento no Espírito, senão nós não vamos vencer. Pergunta para vocês refletirem. Como é que Satanás vai fazer com que o povo de Deus se distraia com práticas espiritualistas a ponto de duvidarem do Espírito Santo? Interessante, né? Respostas. Ocupando a mente com coisas erradas, com coisas confusas. O que mais? A pessoa começa a não distinguir o que é verdade e o que é erro, o que é mentira, isso mesmo. Mistura a verdade com o erro e traz confusão. O mundo hoje está em confusão. Se Satanás conseguir fazer com que duvidemos do Espírito Santo, nós perderemos a direção, porque é ele que nos direciona. Qual o maior meio de propagação do Espiritismo hoje? Entretenimento. Olha só, a indústria do entretenimento. Ela promove o Espiritismo. Várias formas de Espiritismo. O Espiritismo está prestes a cativar o mundo. Já cativou o mundo. Muitos há que julgam ser o Espiritismo mantido por truques e enganos. Acham que é tudo mentira. Mas isto está longe da verdade. Um poder sobre-humano está operando de várias maneiras. E poucos têm a ideia do que será a manifestação do Espiritismo no futuro. Está lá no livro Evangelismo, página 147. Poucos têm ideia do que será. Só que isso aí foi antigamente, né? Já está hoje acontecendo. Então, a gente vai ver coisas terríveis daqui para frente. Engano antigo, roupagem nova. Na literatura, no teatro, filmes, músicas, novelas, histórias em quadrinhos, terapias alternativas, horóscopo, cristais, pirâmides, decorações em casa. Decorações. Temos decorações que são espiritualistas também. Isso também atrai quem? O inimigo, né? O que é dele, né? O prego, se o prego é dele, ele vem buscar, né? Olha só, e na alimentação também. Aqui eu fiz um apanhado de tudo um pouco, né? Tem muito mais que a indústria promove e tem a ver com o Espiritismo. O diabo ele está planejando ilusões avassaladoras no fim dos tempos, através do misticismo e sobre a vida após a morte também. Quem aqui assistiu a Turma da Mônica? Eu já, muitas vezes. Mas eu não sabia disso aqui. Chico Xavier tem histórias contadas no livro A Turma da Mônica. Olha só que interessante. Aqui diz, Maurício de Souza tem ligação com o Espiritismo e já incorporou preceitos da doutrina em suas obras. Eu não sabia disso. Mas só que meu filho assiste. E agora? A gente precisa estar atento a isso, né? Aqui está dizendo, Maurício de Souza é conhecido por sua postura inclusiva e ecumênica. Nós temos parte com o ecumenismo? Não, então a gente precisa estar longe disso aí, né? Queria que vocês vissem esse vídeo e olhassem ali onde é que está o espiritualismo ali. Onde está o espiritismo nesse vídeo. Bem-vindos ao mundo dos mortos. Tô me tornando um esqueleto. Fantasma! Tá tudo bem. A Frank é uma fantasma legal. E somos todos filhotes legais. Eu só queria fazer um amigo e tudo o que fiz foi assustar todo mundo. Ok, eu sei que você foi maravilhoso, mas até... É verdade. Alguém já viu essa imagenzinha aqui? Não? Graças a Deus. Que bom que vocês já ouviram. A criança entende que existe um fantasma legal. Então, quando Satanás aparecer para ela, ela vai dizer o quê? Que ele é o que ele é ruim? Nós vai dizer isso para ela, que ele é legal. Nós precisamos estar atentos a isso, para não sermos enganados, mas principalmente para não enganar as crianças, porque elas vão contemplar aquilo que nós entregamos nas mãos delas, não é mesmo? E pelo contemplar somos transformados. Olha só, este engano se espalhará e com ele teremos que lutar face a face, e a menos que estejamos preparados para isto, seremos enganados e vencidos. Primeiros Escritos.
Se nós não nos prepararmos, seremos enganados e vencidos. É o Senhor que está dizendo para nós. Então, não adianta dizer que é adventista, não. Se não se preparar, vai ser enganado e vencido. Olha só, lê Apocalipse capítulo 16, verso 13 e 14, diz assim, ó. Então lhe saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Olha só, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, o catolicismo, o protestantismo apostatado e o espiritismo. E eles vão no mundo inteiro para juntar as pessoas. Eles estão conseguindo fazer isso hoje já, não é mesmo? Então nós temos que entender que o mundo vai ser envolto em doutrinas de demônios. Mas nós temos a verdadeira doutrina do Deus Criador, amém? Amém. Não podemos e nem precisamos ser enganados. Há muitos séculos, Satanás tem preparado a mentalidade do povo para receber os espíritos de demônios, preparando a mentalidade do ser humano. Ele atua por meio do entretenimento, de vídeos, de músicas, histórias, objetos, de artimanhas, muitas artimanhas, animações que usam animais que falam. Já viram algum desenho? E tem um cachorrinho falando, um gato fala, uma árvore fala. Isso é espiritismo. E a gente viu que Deus condena o espiritismo e tudo que tem a ver com ele também. Então precisamos ficar atentos. E aí aqui tem assim, vai que eu falo assim, mas eu sou esperto, olha só. Eu sou esperto, eu sei a diferença, eu não vou ser enganado. Se você pensa assim, para um pouquinho e pensa no que eu vou te contar. Por que os anjos puros lá no céu, eles não perceberam o engano? Por quê? E por que Eva, sem pecado, não percebeu o engano? E por que você, no pecado, acha que vai perceber o engano? É uma boa pergunta, né? Precisamos estar atentos a isso. Porque nós temos tudo nas mãos. E nós conseguimos perceber pelo discernimento no Espírito Santo, se nós estivermos com Ele. Porque esses espíritos vão espalhar falsas doutrinas, realizar muitos enganos e preparar o mundo para o último grande engano, que é a personificação de Satanás, dizendo que é Cristo. O mundo está sendo preparado para escolher entre a verdade e o engano. Olha só, pouco a pouco ele preparou o caminho para a sua obra-prima de engano no desenvolvimento do Espiritismo. Ele ainda não alcançou plena realização de seus desígnios, mas será alcançado no fim dos tempos. Nós estamos aonde? No fim dos tempos. Exatamente aí onde ela disse. Espíritos de mentira contradizem as Escrituras. Os santos precisam alcançar a completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Olha só. Por isso precisamos estudar. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Então, lá em Primeiros Escritos, precisamos aprender o que diz a palavra de Deus para não sermos enganados, porque nós seremos obrigados a sustentar através da Bíblia que isso não é real. E só vamos conseguir se nós diariamente nos entregarmos a Deus, não é mesmo? E agora imagina, os anjos maus vão personificar os apóstolos e eles vão vir dizer para nós que o que está escrito aqui não é bem assim. Vocês entenderam errado, adventistas. Não é assim, o sábado não é para ser guardado. A alma realmente ela está aqui. O seu pai que faleceu está aqui, andando por aqui. Vocês entenderam tudo errado. E vocês vão ver um anjo falando isso e Jesus falando isso, vocês vão pensar o quê? Talvez eu esteja enganado, não é mesmo? Mas o Senhor disse que a gente vai ser obrigado a sustentar pelas Escrituras. Então precisamos entender o assim diz o Senhor. Amém? Amém. Nós não podemos ser expostos às coisas espiritualistas, porque o Senhor disse que são prodígios de mentira do diabo que vão levar o mundo cativo. E ele vai fazer descer fogo do céu à vista dos homens. É isso que está escrito na palavra de Deus. E hoje Satanás tem dito para as pessoas lá fora que Deus não é bom. Sabiam disso? Ele disse que Deus é um Deus ruim, que Deus criou o mal. Sabiam disso? Ele diz isso através do entretenimento. E ele está mentindo, não é mesmo? Nós sabemos disso. E porque Deus me expulsou? Porque eu o amava, Tim. E aí Deus criou vocês e pediu a todos nós que nos curvássemos para vocês, que amássemos vocês mais do que a Ele. E eu disse, Pai, não consigo. Disse, esses seres humanos
são imperfeitos, assassinos. E por isso, Deus ordenou Miguel a me atirar no inferno. Agora me diga, o castigo foi de acordo com o crime? Principalmente se eu estava certo? Afinal, se todas as maçãs são podres, talvez a árvore seja o problema. Vocês ouviram isso aí? É bem forte, né? Vai ser um grande engano, não. Aqui Satanás acabou de dizer que Deus expulsou ele do céu porque Deus pediu para ele amar os seres humanos mais do que a Deus. E ele falou, Deus, eu não posso, eles são tão pecadores. E aí Deus chamou Miguel e atirou Satanás do céu para a terra. E aí ele foi e disse assim, o castigo foi de acordo com o crime, principalmente se eu estava certo. Afinal, se as frutas são podres, o problema está na árvore, não na fruta. Olha só. E agora? O mundo está ouvindo isso lá fora. Mas nós sabemos a verdade. Então eles esperam que alguém conte a verdade para eles. Amém? Amém. E que sejamos a cada um de nós. O conflito é muito sério mesmo. Isso aqui é a série mais assistida no mundo. E ainda não terminou. Ela continua ainda. Olha só. Toda mentira que ele tem espalhado, será que tem surtido efeito no mundo? Tem sim. Tem uma frase aqui dos espíritas. Eu tirei de um site espírita que diz assim, o espiritismo se tornará uma crença comum e marcará uma nova era na história da humanidade. Tem mais, escuta só. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o espiritismo vai concluir o caminho. Porque o espiritismo é a alavanca de Deus que ele se serve para elevar a humanidade. O espiritismo é a alavanca de Deus, eles dizem isso. Está vendo como a gente precisa entender? Isso aqui vem ligada à crença de Allan Kardec, o pai do espiritismo moderno. Então nós precisamos entender o que é isso aqui para lutar contra isso. E isso aqui, alguém já ouviu falar dessa visão aqui de Ellen White do trem? Se não, eu vou resumir ela aqui para vocês. Já, não foi? Ela disse que teve uma visão onde ela viu um trem, onde na frente dele estava escrito o nome Espiritismo. Olha só, já começa assim, né? E ela disse que ele ia muito rápido. Era um trem que ia bem rápido. E nele estava cheio de pessoas. Tinha muita gente naquele trem. Entenderam? No trem do Espiritismo. Então, se você ligar isso ao entretenimento, às músicas, a tudo que a gente vê hoje, o trem está cheio ou não? Está completamente cheio, né? E ela disse que tinha um maquinista. E ela perguntou quem era, porque ele era um homem bonito, assim. Aí o anjo disse, é Satanás. Ele vai levando o mundo cativo nessa ideia. Ele e os seus agentes. E ele tem pessoas no meio do trem que, se ele precisar, ele pode usar elas para ajudar a disseminar o que ele quiser. Então ela viu isso. E aí ela perguntou para o anjo. Ela disse que ficou muito desesperada. E perguntou ao anjo se não havia ninguém que tivesse resistido àquilo. Aí o anjo disse assim, olhe na direção oposta. Oposta é o quê? Contrário. É o contrário. Então existiam pessoas que não estavam lá, estavam na direção oposta. E aí ela viu um pequeno grupo caminhando por um caminho estreito. Olha só. Eles estavam no caminho estreito, mas ela disse que eles estavam felizes. E parecia que vinha uma luz, assim como o sol que irradiava. E parecia assim como que eles já tivessem vencido, andando por aquele caminho estreito. Então ela viu aquilo e ela entendeu que aquele trem é o Espiritismo. O mundo inteiro está enredado nele, mas existe um pequeno grupo caminhando num caminho estreito, no lado oposto ao de Satanás. Amém. E que vão vencer pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então ela diz, vi que o Senhor tem dado ao mundo a oportunidade de descobrir a cilada. Nós estamos tendo essa oportunidade agora. E pessoas lá fora não sabem disso. Então, se eu disse, veja que ninguém nos engana. Por que as manifestações sobrenaturais exercem um poder sobre o povo? Resposta, porque não permitimos que o Espírito Santo faça a sua obra em nós. Nós não permitimos que ele nos convença. Exatamente isso. O Espírito Santo, ele quebra o engano, abre a nossa mente e desmascara Satanás. Ele nos ajuda a entender a Bíblia, mostra o que é certo e o que é errado e conduz a verdade sobre Deus e sobre a salvação. E o Espiritismo é totalmente o oposto disso aí. O Espírito Santo, ele está em perfeita união com Deus. Ele não traz mensagens contraditórias à Bíblia. Tudo que ele ensina está em harmonia com Jesus. E o verdadeiro Espírito Santo, ele não chama atenção para ele próprio. Ele não exalta as pessoas e não cria espetáculo. Essa é a diferença entre o Espírito Santo e o Espiritismo. O Espírito Santo
sempre apontam para Jesus Cristo, para o caráter, para o sacrifício e para a verdade de Jesus Cristo. Concluindo, nós temos auxílio. Amém? Não estamos aqui sozinhos, não. É por isso que está escrito isso aqui, ó. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Amém. Ele acaba de anunciar isso a vocês. Amém. Por isso, olha só, o Espírito Santo nos ajuda a distinguir entre o verdadeiro e o falso, não se deixar levar por experiências emocionais ou sobrenaturais, a provar os espíritos também. Ele nos mostra que os mortos não têm consciência, não há comunicação entre vivos e mortos. Mostra que a esperança bíblica é a ressurreição e não o contato com espíritos. Desmascara o engano mostrando a verdade. Onde o Espírito de Deus habita, o engano perde a sua voz. Amém? Amém. Onde o Espírito de Deus habita, o engano perde a sua voz. Viva de acordo com toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Precisamos ouvir o assim diz o Senhor hoje, não amanhã. Vamos abrir aqui em Efésios capítulo 4, verso 30, para saber o que está escrito. Estamos chegando ao final, vamos ouvir o que Deus tem a nos dizer nesse mês. Efésios 4, verso 30. Diz assim: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Amém. Amém. Por isso, não venhamos entristecer o Espírito Santo com coisas que não agradam ao nosso Senhor. Precisamos ter uma distinção total do mundo, não é mesmo? O Senhor pede para nós distinção total. No que comemos, no que vestimos, na nossa recreação, em tudo em nossa vida. Porque lá fora as pessoas só vão enxergar que existe um povo diferente se ele for diferente. Não pode haver diferença se nós estamos um centímetrozinho com Satanás. Não viva de forma que afaste a influência do Espírito Santo. Valorize a presença dele em sua vida, porque um dia ele vai embora. Lembre-se, você pertence a Deus e está sendo preparado para a redenção. Amém? Amém. Eu avisei a vocês. Esse aqui é o recado de Deus para nós. Eu avisei a vocês. Vocês não vão ser pegos de surpresa, porque nós vivemos em um tempo em que muitas vozes estão chamando a nossa atenção. Mas precisamos ouvir a voz do grande mestre. Ele diz: eu avisei a vocês. Este é o caminho, andem por ele. E através de nós, pessoas lá fora vão ser avisadas do grande engano. E nós não devemos ser enganados. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus diz: não consultará o povo ao seu Deus. E diz mais: tirem esse mal do meio de vocês. Amém. Amém. Deus vem buscar uma igreja pura, separada e santa. Nós somos a igreja de Deus. Não é um templo, é um povo puro, separado e santo. E precisamos dessa preparação hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Deus quer um povo que não se misture com Satanás. Deus quer um povo que ouça a voz do Espírito Santo. Venhamos ouvir a voz do Espírito Santo, amém? A gente vai ter um hino nesse momento e a partir daí a gente vai orar, pedir a Deus discernimento.